Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, que está sendo transmitido para a TV Manaim e a Rádio Manaim, como também em todas as nossas plataformas, o canal oficial do YouTube. E nós convidamos aqueles que participam conosco para iniciarmos este culto fazendo uma oração, clamando ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos nesta hora, ó Deus, dá-nos libertação, comunhão contigo e perdoe os nossos pecados, dá-nos acesso à tua presença e que nos alegremos com a presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora a participarmos juntos de um louvor de clamor ao nosso Deus. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canal da TV aberta, ou então pela Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas nossas plataformas, como o YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que assistem conosco também, mandam seus comentários, são servos de Deus que nós respeitamos, amamos também. A todos a paz do Senhor. Nós estamos nesses programas nós falando sobre uns assuntos mais importantes, podíamos dizer assim, na vida da igreja, não é? Porque tudo dependeu dessa operação do Espírito Santo na vida da igreja, que são os dons espirituais. Vamos aqui apresentar a mesa, estava até esquecendo. Pastor Marcelo,
Paz do Senhor a Pai do todos. Senhor. E olha, de volta, o nosso missionário, pastor. Mas estava fazendo a obra. Viajando, fazendo a obra. Esteve lá pela América Central, México, mas está de volta aqui no nosso programa desse assunto. Eu queria conversar com vocês hoje, até é bom esse programa, porque muita coisa surge aqui, né, Marcelo? Na hora, né, Marcelo? Tem de vez em quando ele tem uma coisa nova que surge aqui, assim, a gente tenta preparar alguma coisa, mas muita coisa vem no momento, isso é uma bênção. E há uma coisa muito interessante, Sérgio e Marcelo. As igrejas históricas, quando se trata dos dons espirituais, eles são, né, a maioria das igrejas tradicionais, então, elas abordam o assunto de dons espirituais dizem que o objetivo que os dons espirituais existiram, eles não têm nenhum deles nega isso, os dons espirituais existiram. Só que eles alegam que os dons espirituais encerraram com o período apostólico, porque a manifestação do Espírito Santo seria importante naquele período, porque não havia ainda o cânon cristão. Então, depois que se estabeleceu o cânon cristão, então essa operação deixou de existir, não tinha mais importância. Essa é uma alegação, né, que se faz, né, e a gente não sabe, a gente, claro, sabe perfeitamente, porque eles se baseiam naquele texto da Carta aos Coríntios que diz assim: havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vieram o que é perfeito, então eles alegam que perfeito era o cânon cristão, né? Tal. E não é. O perfeito ali é a segunda vinda de Jesus. Né? Amém. E também no início de Atos diz assim: e esse evangelho será, né, até os confins da terra, né? Samaria, Judéia e tal, até os confins da terra. Então os confins da terra somos nós, então veio até nós. E nós estamos falando sobre essa operação do Espírito Santo, falamos da vez passada, e nós vamos novamente voltar a isso aqui. Eu vou começar com o Marcelo, sobre esse dom que é o dom mais presente na vida da igreja, que é o dom de ciências, que é através de sonhos, visões e revelações. Eu queria abordar aqui agora com o Marcelo. Marcelo, esse dom, você que é pastor, que é já de igreja grande, o Sérgio também, na verdade, esse, talvez, eu acho que com certeza, esse é o dom mais exercitado no meio do rebanho, Marcelo. É verdade, o dom de ciência, que se manifesta em visões, revelações e sonhos, é o dom mais ativo na igreja. Ele está presente no dia a dia da igreja, nas reuniões, nas visitas. O Senhor manifesta muito o dom de ciência, no culto, que as visões são entregues, as revelações. Na reunião do grupo de sessão, quer dizer, os sonhos têm uma importância imensa. Você vê como é importante a igreja, porque ciência é conhecimento, ou seja, esse é o dom onde Deus se dá a conhecer. Conhecer o quê? A vontade dele. E é isso que faz uma igreja ser dirigida pelo Espírito Santo ou não. Então, para uma igreja ser dirigida pelo Espírito Santo, né, o dom de ciência é fundamental. Por exemplo, o dom de profecia é importante? É importantíssimo, mas vai falar de coisas futuras. Então, quando vai, por exemplo, tomar as decisões da igreja, as decisões do culto, a direção de uma visita, sem o dom de ciência, você vai para quê? Vai para o achismo? Você vai para onde é que você vai? Então, por isso que é um dom tão importante no dia a dia da igreja, para a igreja ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. É porque, sim, Sérgio, fala. E, na verdade, o pastor Marcelo falou daquilo que é a nossa realidade. E quando a gente experimenta uma vida com os dons espirituais, de forma específica o dom de ciência, nós não sabemos mais viver sem essa experiência. E eu vou te contar para vocês, para todos aqui, uma coisa que eu me converti a partir de um dom de ciência, uma revelação. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica na minha vida. Um belo dia, um domingo de manhã, um rapaz chegou para mim e disse assim: eu estou frequentando a igreja tal, Maranata. Falei: é. E Deus deu uma revelação, que é para você ir lá hoje.
Eu nunca tinha ouvido sobre, nem Bíblia tinha, não tinha nada. Revelação é revelação. Você vai e fala, oh, Deus deu revelação, que negócio é esse? E era isso mesmo. Porque naquela noite, foi pela primeira vez, aceitei Jesus como Salvador e pronto, estou caminhando. Então foi a partir de um dom espiritual. E Amadeu, sabe um ponto que acho que pode ajudar os irmãos a esclarecer, Sérgio? Tanto da igreja como de outras denominações. Por que não é o dom de visão, não é o dom de revelação, o dom de sonho? Por que é dom de ciência? Porque eles estão entrelaçados. Muitas vezes, na visão, ela vem com revelação. Não dá para separar muito. É verdade. É muito como se eu te dar uma revelação, em seguida, se eu te dar uma visão sobre a revelação. No sonho, você tem revelações. Marcelo, isso é importante para os irmãos que estão ouvindo, porque às vezes num culto profético, o irmão entrega uma visão, aí você, à medida que ele vai transmitindo a visão, mas foi visão ou foi revelação? E na verdade, isso que você está dizendo, às vezes a visão vem no meio da visão, tem a revelação. Quer dizer, ele viu aquilo e o senhor revela uma coisa a mais dentro da visão. É exatamente isso, né, Sérgio? Você vê, por exemplo, um exemplo, você vê alguém, uma cena, uma situação acontecendo, e daquela cena o senhor te revela várias coisas do que está acontecendo em volta. Exato. Então, é muito difícil, um dom, só que é difícil separar uma coisa da outra. É como o sonho que é uma coisa que o senhor está mostrando. Porque aquele sonho, tem sonho que não é sonho, né? Mas que não é do Senhor, né? Quer dizer, claro. Também está a razão, né? Das muitas preocupações da própria palavra. Mas aquele sonho que é alguma coisa que o senhor está mostrando, ele tem uma característica impressionante. Poxa. Tanto que no sonho, às vezes você acorda sabendo de um fato. Você tem um sonho, quando você acorda, você sabe do que se trata, né? Isso é uma informação que veio Isso está interessante em relação ao sonho, mas ver se faz sentido o que eu vou falar. Às vezes, no sonho, tem o que você vê, a informação que o senhor está te falando, do que você está vendo no sonho, e um fato, mas tem também no que o Senhor te faz sentir no sonho. Nesse sentimento, tem uma revelação. Está dando para entender o que eu quero dizer? O Senhor te sente algo de uma perda, de um fato, e aquilo que Ele te leva a sentir no sonho é a revelação, é a informação que Ele quer dar às vezes. E tem também uma questão, você falou a igreja histórica, o que pensa sobre os dons, e na verdade o dom espiritual, a visão, a revelação, o sonho, claro que a palavra é o fundamento, tudo tem que ser gerado a partir da palavra. Mas o dom traz aquilo que não está na palavra, porque para isso você não precisa dar um dom, não é? Então o dom traz, por exemplo, no culto profético, é um sinal. Há uma pessoa que passou o dia todo, um membro da igreja que seja, orando por um assunto. Senhor, eu tenho aquela decisão para tomar, o que eu vou fazer? E está orando, ela vai para o culto, o clamor no coração. Essa pessoa não sabe que Deus, o Espírito Santo já está usando um outro. Um irmão, uma irmã. Vai entrar aqui uma senhora que no dia de hoje orou pedindo um sinal a respeito de uma decisão na vida profissional. Era tudo que ela precisava. Mas você quer ver uma outra coisa? Quem lê a biografia de Martinho Lutero... Sim. Há um relato dele que quando ele estava lá escondido naquele castelo traduzindo a Bíblia, ele teve uma visão. Você sabe esse fato, você viu? Ele teve uma visão e na visão o adversário apareceu para ele e disse: você não tem condição nenhuma de fazer isso, você é um homem cheio de pecado. E ele começou a escrever no quadro? Ficou escrevendo no quadro. Aí ele foi pro quadro e disse: então você vai dizer quais os meus pecados. E eu citou todos os pecados dele. Ele anotou, tudo bem. São esses. Aí ele foi embaixo e escreveu assim: olha só, e isso nós pregamos e as pessoas às vezes pensam que nós que criamos essa doutrina. Lutero, quando ele escreveu todos os pecados dele, lá embaixo Lutero escreveu assim: mas o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todos os pecados. Glória a Deus. Desapareceu. Então vejam. Que coisa, hein? Olha só. Então o dom espiritual, quer dizer, o dom de ciência, quer dizer,
Quer dizer, Deus ali se deu a conhecer a ele, quer dizer, permitiu aquilo para ele ver o que ele estava fazendo. Então, várias experiências você vê de servos do passado, mesmo servos de Deus até recentemente, né, que já passaram, tiveram a experiência com... Porque é uma manifestação do Espírito Santo, né? Eu até queria aproveitar essa oportunidade de, assim, o obreiro, às vezes, até no culto profético acontece muito isso, fala assim, até na inocência dele, não, você teve uma visão, você teve uma revelação. Ele não precisa fazer essa argumentação, porque o dom é de ciência. Claro. Ele não tem que ter essa divisão tão, assim, sistemática, né? Mas é só uma observação para que esse... Agora, Sérgio, nós estamos falando sobre dons, né? Porque o dom espiritual é aquilo que nós falamos no programa anterior, né? Uhum. Você vê que eu vi uma vez um comentário de um pastor e tal, e ele estava fazendo uma crítica dizendo o seguinte: olha, mas alguém teve visão de olho fechado? Não se tem visão de olho fechado, só se tem visão de olho aberto. Aí Marcelo até fez um comentário. Bom, e quando você está orando e você tem uma visão, você está orando de olho aberto? Você está orando, você está lá, faz um... Quantas vezes começa uma reunião, todo mundo de olho fechado ali, orando e tal, quando levanta, todo mundo senta, todo mundo tem visão. Isso é absurdo, tem nada a ver, né? Quer dizer, você colocar regras... Até porque eu mesmo conheço servos que perderam a visão, literalmente, são cegos. E que têm visão. Visão de Deus. Explica, né? Você pode ter visão de olho aberto, de olho fechado e tal. Espiritual. Não quer dizer nada. Eu já fui questionado mais de uma vez, especialmente o novo convertido. Pastor, como é ter uma revelação? Como é que é isso? Eu sempre procuro dizer o seguinte, eu não tenho como descrever exatamente o que é. Não dá para você definir, conceituar. Agora, é algo que você tem certeza que vem de Deus. Você pode ouvir uma voz, pode ser implantado no seu coração aquela convicção, aquilo que Deus está te falando. Então, não dá para você dizer, não é matemático isso. Não é. Agora, quem tem o dom espiritual, é um servo de Deus, sabe que teve. É exatamente o que nós falamos no programa anterior sobre fé. O dom de fé, quer dizer, os dons espirituais, os 9 estão juntos. É verdade. E o dom de fé, que é uma característica a mais, acho que foi você que deu a explicação sobre o carisma, né? Você falou, foi você ou o Gilson? Gilson, falou sobre o carisma, que é algo a mais. Quer dizer, o dom é isso que você está dizendo. Quem tem o dom, ele tem uma convicção tão intensa do dom espiritual que o Espírito Santo o capacitou para aquilo. É o dom de fé, que faz parte da vida, quer dizer, né? A profecia é a segunda medida da fé. Então, para profetizar, então, você quer mais o dom de interpretação de línguas, mas se você não tiver capacitado para você chegar lá em nome do Senhor e interpretar uma língua estranha, você tem que estar muito, muito seguro disso aqui. Isso é uma experiência que tem que ter e é muito intensa na vida da igreja. Sem o dom de fé, muitos outros dons não se manifestam. Claro. Porque a pessoa não tem como entregar. Tem sem a fé, não consegue entregar os demais dons. Não tem. Agora, outra coisa interessante dentro desse dom, que é o mais, né? Porque como vocês estão dizendo, é o mais presente na vida da igreja, o dom de ciência, né? Porque é aquilo que Paulo diz, aquilo que o olho não viu, né? O ouvido não ouviu e não passou pelo sentido dele, quer dizer, não passou pelo coração, não subiu pelo sentimento. Ao coração do homem. Exato, pelo sentimento dele. Quer dizer, é o dom de ciência, é conhecimento de Deus, é alguma coisa que não vem, quer dizer, como se diz assim, na visão, você vê o objeto, né, e o seu olho capta o objeto. É diferente, que a visão, essa visão que você vê, ela não está ali. É espiritual. É uma coisa que não está não está na parte física, é uma coisa que
É lá no interior que é colocado. É um segredo, é um É um mistério. mistério, né? Não é? É um mistério. Porque se fosse para o olho humano ver, aquilo que eu vi, você também ia ver, ele também ia ver. Como é que só eu vejo, eu estou tendo uma visão de que ali está um anjo ali, o anjo está ali. Eu sei que o anjo está ali e tal, mas eu estou vendo o anjo, mas ele não está. Então, se fosse para a captação do meu olho humano, o que ele viu também ia ver, poxa. Mas por que eu vi e vocês não viram? Então não, você está entendendo como é que é? Não é uma coisa física, é uma coisa que diferente, vem por dentro. É uma coisa que não é aquilo que o olho viu, nem o ouvido, mas não é ouviu, mas é aquilo que o Espírito Santo colocou, que é completamente diferente. Dentro disso, Sérgio e Marcelo, uma vez, é muito interessante esse dom. Como crianças, às vezes, têm experiência com esse dom, né? Incrível, crianças e tal. Nós tínhamos uma senhora na igreja, ela ficava muito com uma neta. Uma neta tinha uns 8 aninhos, mais ou menos, e tal. E essa senhora tinha uma neta, e essa senhora tinha uma mãe, já bem idosa, acamada. E um grupo de senhoras foi lá fazer uma visita a essa senhora que estava acamada. Aí chegaram lá, chegaram parece com as 3 ou 4 irmãs, e a irmã que estava lá receberam as irmãs para visita e tal, cantaram um corinho e tal, e a menina ficou paradinha assim na porta e tal, olhando e tal, ali e tal. Aí quando o culto estava terminando, aí a menina perguntou às irmãs, aí das irmãs assim, você, e ele, o que ele é delas? Aí a avó falou assim, que ele, minha filha? Por ele, tá ali, aquele homem ali, ele veio com elas. Não, minha filha, são todas irmãs. Não, vó, eu não estou falando dela, eu estou falando dele. Ela estava vendo um varão que veio com as irmãs. Quer dizer, ela viu e ninguém mais viu, pô. Entendeu? Quer dizer, então a visão é uma coisa, assim, dentro do dom de ciência, é uma coisa... É por isso, às vezes, que as pessoas, ou a pessoa tem uma experiência com isso e sabe e crê, Claro. ou a pessoa tem aquela dificuldade, porque é um mistério em tudo isso, né? Não sei se ajudaria, mas eu digo aqueles irmãos que nunca tiveram a experiência de ter uma visão. Eu acho que uma coisa que é próxima, que é o mesmo dom, é o sonho. Porque o sonho, você está de olho fechado. Ok. Você está até mais que olho fechado, você está dormindo. E você vê uma cena, você vê um acontecimento, você vê os fatos, você vê as pessoas. Vou fazer uma troca assim, a visão é isso, você acordado, você com olhos fechados, você vê a cena, você vê a pessoa, porque realmente é algo que acontece no mundo espiritual. Né? Exato. Agora, outra coisa, Sérgio, e para os irmãos que estão ouvindo entenderem, porque os irmãos dizem assim, mas por que se o Senhor está falando através do irmão, mas o Espírito Santo conhece bem a língua portuguesa, o Espírito Santo não ia falar errado português e tal. Presta atenção, meu irmão. A mensagem, ela é colocada no coração do servo, que tem o dom. Ou às vezes ele viu uma cena, quer dizer, ele teve a visão e ele descreve com a sua linguagem o que ele viu. Claro. Ou às vezes uma interpretação de línguas, que é outro dom, ele também diz aquilo que o senhor está colocando no coração dele, está falando. Então ele fala com o conhecimento dele, mas aquilo que o senhor está colocando no coração dele, que é diferente para os irmãos entenderem que a coisa funciona. E isso é muito importante porque, de fato, é uma realidade. Então, nós vemos uma pessoa que tem mais recursos linguísticos, culturais, e faz aquela coisa e transmite o dom. Vamos lá, teve uma visão de um rio, uma árvore, o vento. Essa pessoa vai transmitir de um jeito. E a outra que tem mais limitação é a mesma visão, mas ela vai exteriorizar de outra maneira. maneira. Né, Marcelo? Às vezes a pessoa...
Ele acha que não está descrevendo bem, e ele fala para ver se a pessoa entende o que ele viu. E às vezes um outro, naquela visão, talvez da forma mais simples possível. Eu sempre oriento nos cultos proféticos que eu vou e tal, digo, olha, vamos fazer um resumozinho daquilo que você viu, ficar mais prático. Só fica uma redação. Só fica. E isso está muito também na palavra. Você vê, Amós é no boiadeiro. E a profecia que ele entrega, ele usa a linguagem dele. Vós, vacas de Bazã. Paulo tinha uma formação militar. E usou muito em questão de soldados nas cartas. Deus usa... A armadura de Deus. Os bons soldados. O próprio carisma e o... Quando ele usa os dons, ele usa a expressão do soldo, né? O carisma. Então, ele acabou usando uma linguagem muito militar, pela formação militar, para doutrinar. Então, isso é uma característica que sou. Nós estamos encerrando essa parte do programa com esse dom, não é? Que nós queríamos falar de novo mais sobre o dom de ciência e a importância do dom de ciência. E nós vamos encerrar aqui. Marcelo, Sérgio. Nós vamos voltar no próximo programa, Sérgio, Marcelo. Nós vamos abordar agora como é que nós trabalhamos com os dons espirituais na vida da igreja. Que é importante, os irmãos que estão assistindo, o que o Senhor nos ensinou com relação ao uso dos dons na vida da igreja. Depois nós vamos continuar falando, nos próximos programas nós vamos falar sobre o corpo, mostrar essa integração da igreja como corpo, outros assuntos mais que vão vir nos próximos programas. Mas nós vamos encerrar por aqui, voltamos a semana que vem, agora abordando esse tema, como nós vamos usar os dons espirituais na vida da igreja. Como é que nós vamos fazer isso? A importância do governo, do pastor, como é que se trabalha isso na vida da igreja na nossa próxima semana. A paz do Senhor. Senhor, eu quero servir-te com todo o meu ser, cantando, sempre cantando, louvando com todo prazer. Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, não quero falhar. Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal. Proclame as tuas verdades até a vitória final. Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, não quero falhar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos encerrar o culto com o nosso coração agradecido por mais um culto de doutrina, de aprendizado da Palavra de Deus. Eu convido a todos que participam conosco para orarmos, encerrando este culto. Te bendizemos, ó Deus, e somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos pela nossa família na Tua presença e Te adoramos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua santa palavra. Agora, em Teu grande nome, dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço fraternal e informar também que aqueles que estão no exterior e desejam uma assistência podem acessar o QR Code aqui na tela, ou também aqueles que desejarem contar a sua experiência, aquilo que Deus tem feito na sua vida, também neste outro QR Code você poderá contar a sua experiência. E aqueles que desejam uma assistência, uma oração individual, nós temos o 0800, que é o telefone 0800 70 73
076. Que assim Deus vos abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus.